Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa live de hoje, a Live Transforme, que hoje traz o tema o aumento de produtividade no desenvolvimento de software com o Oracle Apex. Nós estamos muito felizes com a presença de todos, né, aqui. A gente entendemos, né, que esse é um tema aí que está permeando o mercado, onde a gente está buscando aí mais produtividade, mais segurança, né, no desenvolvimento das nossas soluções, onde a gente consiga aí mais agilidade, mais controle, mais eficiência de tempo, né, quando o tema é desenvolvimento de software. Diante disso, a gente trouxe aqui para nossa live os clientes da Data Info para contar o case de sucesso deles com essa plataforma e o quanto eles conseguiram, né, ter aí de produtividade diante dos projetos, do desafio no dia a dia deles. E o próprio time da Oracle também está aqui conosco para nos apoiar e falar também de como é que eles estão vendo, né, essa plataforma diante aí desse mercado de transformação digital, certo? Nós vamos ter abertura aí com o nosso VP Marcelo Ferrari, né, nosso embaixador aqui do Oracle Apex dentro da Data Info. Em seguida, a gente vai chamar o time da Copel para apresentar o case. A participação da Karina, do Oracle Apex aqui também para explanar e mostrar o dimensionamento do potencial dessa ferramenta, dessa plataforma. E, por fim, a gente traz o Wilson Groups aqui, né, com o Giovanni, o VP, para ele também apresentar o case. Então, pessoal, espero que todos aproveitem muito, desenvolvemos esse conteúdo pensando exatamente nessa troca de informações, né? E eu vou passar, então, a palavra agora para o Marcelo Ferrari, nosso vice-presidente, expor para vocês como é que nós estamos vendo, como é que a Data Info está aí inserida nessas plataformas aí de alta produtividade no desenvolvimento de software. Seja muito bem-vindo, Marcelo, e obrigada aí pela tua presença, ok? Obrigado, Ivia. Bom dia a todos, bom dia, Ivia, bom dia aos participantes aí. Obrigado pela participação de todos aí nessa live que a equipe preparou aí, a fim de compartilhar um pouco esse conteúdo e principalmente buscar essa discussão em termos de produtividade, né? Quem trabalha nessa área de desenvolvimento de software aí sabe dos desafios que hoje temos aí em melhorar nossa produtividade, principalmente na entrega do resultado, que é o que o cliente final espera. Então, hoje a gente tem aí várias tecnologias, várias ferramentas aí de desenvolvimento de software, umas que propiciam uma produtividade melhor, outras uma produtividade não tão boas, né? O objetivo dessa live de hoje é a gente trazer um case da Data Info com o uso de uma ferramenta chamada Oracle Apex, com o intuito de demonstrar um ganho de produtividade, né? Que é esse desafio que as empresas aí estão passando. Eu vou compartilhar rapidamente uma apresentação com alguns tópicos importantes aí que eu acho que vale uma discussão com todos. Então, assim, problemas com a produtividade, né? O que a gente tem visto por aí hoje? Primeiro, plataformas de desenvolvimento atuais complexas e com baixa produtividade, né? Quem aí trabalha com as tecnologias aí que são as mais utilizadas, Java, .NET, Python, enfim, várias tecnologias de desenvolvimento, percebe que elas são complexas, né, difíceis de você inserir um novo profissional para desenvolver, difícil para você buscar uma produtividade em escala que realmente tenha um ganho tanto para quem desenvolve, tanto para o cliente final, né? Então, hoje o que a gente vê por aí são plataformas que não têm essa produtividade, né? A gente tem avaliado, tem medido a produtividade nos projetos que a Data Info tem entregue em várias tecnologias, né? E tem visto que essas ferramentas, hoje, as mais utilizadas, principalmente, elas não têm aí uma grande produtividade. Então, esse é um dos problemas que a gente tem visto. Em decorrência disso, a questão da mão de obra, a escassez de mão de obra, né? Todo mundo tem acompanhado aí que o mercado colapsou em termos de mão de obra, principalmente na área de desenvolvimento de software. E quando você começa a preparar, formar a mão de obra, se você tem ferramentas complexas, difíceis de inserir os profissionais, você acaba tendo problemas de produtividade diretamente ligados, né? Então, se você começa a trabalhar com ferramentas que são mais fáceis, mais intuitivas, não complexas, você, obviamente, começa a ter um ganho de produtividade. Um custo alto para o desenvolvimento de software, como é tudo uma consequência, se você tem ferramentas que não têm uma boa produtividade, que são complexas, difíceis, o custo do desenvolvimento de software
começa também a ficar bem maior. Prazo de entrega longo, né? Então, de novo, né, tudo em termos de consequência, você tem ferramentas complexas, difíceis, improdutivas, obviamente que o prazo de entrega dos projetos começa a se alongar. E o que a gente tem visto é que isso é um fato real, aí, como eu falei, pelas diversas tecnologias que a gente emprega hoje no desenvolvimento de software aqui na DataInfo, a gente tem visto exatamente essa questão. As áreas de negócio, que é uma coisa importante também, elas precisam de aplicações rápidas para desenvolver. Quem aí era da década de 2000, aí, de 90, que trabalhava com desenvolvimento de software, você tinha ferramentas produtivas, rápidas para entregar o software, né? Você tinha lá ferramentas como o Axis da Microsoft, várias ferramentas que você tinha um ganho de produtividade e que o próprio usuário final ele participava diretamente no desenvolvimento. E aí, depois, com a vinda dessas tecnologias novas, muito robustas, muito complexas, o usuário começou a ficar mais à margem, né? Então, as áreas de negócio hoje elas precisam ter aplicações rápidas para desenvolver. E para você ter resultados rápidos, você precisa de ferramentas que sejam ágeis, sejam rápidas na entrega dos sistemas propostos pelas áreas de negócio. Nossa experiência com o Oracle Apex, né? Então, o Oracle Apex é uma plataforma aí de desenvolvimento da Oracle, depois aí a Oracle vai estar falando, vai estar comentando, né, como a ferramenta ela é empregada, como o desenvolvimento com o Oracle Apex, então a Oracle vai ter um espaço aí para tratar diretamente. Mas o que a gente, nós da DataInfo, tivemos aí como experiência, né? Algumas vantagens que a gente destaca. Primeiro, alta produtividade. Se for comparado, pessoal, assim, a gente tem medido e tem alguns históricos, a produtividade, por exemplo, em Java, quanto se entrega em termos de FPA por hora, né? Ou seja, quantas horas eu demoro para desenvolver um FPA. Se você for trabalhar em Java, hoje nosso dado histórico varia de 6,5 a 7 horas por ponto de função, né? .NET está muito parecido também, enquanto os sistemas desenvolvidos com a ferramenta Oracle Apex, nós estamos chegando em 3,5, 4, 4,2, ou seja, quase a metade do tempo para desenvolver um mesmo sistema, né? Então, é esse ponto que a gente quer trazer hoje para a live aqui, para a gente discutir com vocês. Por que hoje está se utilizando muito ferramentas como Java, como .NET, Python, e aonde eu tenho, por exemplo, uma ferramenta da Oracle, que é o Oracle Apex, que eu consigo gastar metade do tempo do que eu gastaria se eu fosse utilizar essas ferramentas Java, .NET, Python, enfim, essas mais utilizadas no mercado. Então, o objetivo dessa live hoje é a gente sair daqui e com essa pergunta: por que eu estou desenvolvendo hoje sistemas em Java, por exemplo, e não estou utilizando um Oracle Apex, né? A gente vê muitos órgãos públicos hoje usando Java, mas por que hoje não se avaliou uma ferramenta de desenvolvimento rápido, por exemplo, que é o caso hoje que a Copel vai demonstrar aí, que fez um belo trabalho, e utilizar o Oracle Apex, né? Então, essa questão é o ponto principal da nossa discussão hoje. Que ferramentas eu estou utilizando hoje para aumento de produtividade? Essa live que a gente vai trazer hoje aqui trata do Oracle Apex. Nos próximos meses, a gente vai fazer uma outra live também demonstrando uma outra ferramenta também com esse intuito, né, de aumentar a produtividade, né, fazer mais ou fazer a mesma coisa, só que gastando menos, que é o que toda a empresa, todo órgão público hoje deveria e busca hoje em termos de eficiência. Uma outra grande vantagem também, além da produtividade que eu cito do Oracle Apex, é você desenvolver e executar em ambiente cloud, né? O mercado hoje fala muito em cloud, beleza. Que ferramentas tem no mercado hoje que desenvolve nativo em ambiente cloud e executa nativo em ambiente cloud? Essa pergunta também é importante que se faça e que se leve em consideração no momento que se for desenvolver os sistemas, os produtos aí na área de tecnologia. Então, são pontos importantes que a gente tem que sempre levar em consideração. Curva de aprendizagem baixa. A gente tem visto também, a gente com o colapso da mão de obra que está passando aí, o mercado está vivendo, o mercado de tecnologia, em especial, mais detalhado na área de software, é a formação de mão de obra. Se eu tenho um profissional hoje, formo esse profissional no uso de Oracle Apex, a curva de aprendizado, o tempo de início de produção dele é bem menor do que, por exemplo, o desenvolvimento em Java. Pessoal, quando eu falo aqui compara com Java, não estou dizendo que Java é ruim, eu estou dizendo só um dado que nós vislumbramos
em termos de desenvolvimento do software, né? Então, trazer algumas informações aqui para que fique claro que hoje existem ferramentas no mercado que trazem um ganho de entrega, né? Então, o Oracle Apex, eu gostaria de destacar esses 3 pontos: alta produtividade, desenvolvimento e execução em clouds e curva de aprendizado em baixo. Então, eu consigo preparar um profissional para que ele entre e comece a produzir na entrega do desenvolvimento de software muito mais rápido que eu hoje faço, por exemplo, com Java, né? Então, são pontos importantes aí que valem destacar. Hoje, a experiência da Datainfo é de mais de 10 anos com a Oracle Apex. Nós somos parceiro da Oracle já há 20 anos, mais de 20 anos, né? A gente atua no desenvolvimento de software com plataformas Oracle há bastante tempo, e quando vislumbramos essa possibilidade do uso do Oracle Apex, nós nos engajamos aí no desenvolvimento e vimos realmente que tem um ganho de produtividade na entrega, na qualidade do produto final também. Nossa experiência aí já há bastante tempo, aí temos vários cases. Hoje a gente convidou 2 clientes nossos, que é a Copel e o Grupo Wilson, para demonstrar o uso da tecnologia, mas nós temos, obviamente, vários outros cases de desenvolvimento de Oracle Apex e que demonstram que desenvolver em Oracle Apex a produtividade ela aumenta de maneira, uma produtividade muito melhor do que a gente tem aí com relação a outras tecnologias. Então, eu queria fazer essa introdução aqui, só para falar um pouquinho, então, da experiência. Então, agora a gente vai entrar aí nos cases, né, Ivia? Mas só para a gente dar esse feedback dessa narrativa nossa aqui da Datainfo, do porquê que a gente acredita no uso do Oracle Apex e por que está aqui trazendo essa live e trazendo esses cases aqui para demonstrar a todos aí da grande vantagem do uso dessa ferramenta. Que seria isso, pessoal? Uma boa live a todos aí. Ívia, contigo. Muito obrigada, Ferrari, né? O objetivo nosso era fazer essa introdução para vocês compreenderem como a Datainfo hoje vê e principalmente, né, pessoal, compartilhar, né, esse nosso conhecimento, esses nossos dados aqui com vocês. E para isso, né, para a gente agora endossar essa fala do nosso vice-presidente Ferrari, eu vou chamar o time da Copel, né? Quero que eles vão expor aqui para nós um case da área de ouvidoria deles, né? E desenvolver, como disse o Ferrari, né? Com todo o desenvolvimento em cima de Apex. Então, eu convido, assim, o Leonardo, né? Que é líder de projeto da Copel, Leonardo Sembrani, Marcelo Calisto, que é o supervisor da área de ouvidoria, a Cristiana Watanabe, que é analista de sistema, o Gelson Cordeiro, que é analista de sistema, e o Paulo Alves, né, que é o gestor aqui da área de TI da Copel, que vai estar trazendo, vai contar para nós essa experiência. Eles, né, organizaram aí a fala agora nesses próximos 30 minutos aí conosco, e expor como eles tiveram aí um resultado muito satisfatório, eu diria, né, Calisto e todos que estão aqui, desenvolvendo com o Oracle Apex. Então, eu vou passar a palavra, né, com o Leonardo, que inicia isso, né, Leonardo? Bom dia, faz a Ivia. abertura. Bom dia, gente. E tá com vocês, gente. Vou só reforçar aqui, qualquer pergunta pode ser feita via chat, que nós direcionamos aqui ao finalizar a exposição deles, tá, pessoal? Tá com vocês, gente. Boa exposição aí. Ok, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui o material. É um prazer estar aqui participando do evento, para trazer um pouco da experiência da Copel aí, utilizando a ferramenta Oracle Apex. Eu acredito que você já deve estar vendo aí o compartilhamento. Eu atuo como um líder de projetos, um gerente de projetos de TI dentro da Copel, e há algum tempo a gente vem utilizando essa nova tecnologia da Oracle, o Apex, não tão nova, mas nova para a gente, né? O nosso uso é um pouco mais recente do que muitas outras empresas, acho que já faziam uso dessa tecnologia. E aí é trazer aqui alguns cases da Copel, utilizando essa ferramenta, tá? Focado principalmente aí no último case, que foi, acredito, um dos maiores aqui da Copel,
que foi a construção da solução para a ouvidoria. Vou falar aqui rapidamente, porque também a gente tem um tempinho curto aqui, mas vou falar rapidamente aqui sobre a Copel, apresentar aqui rapidamente a Copel. Então, nós estamos inseridos no mercado de energia, tá? A Copel, ela transita em todos os setores da energia, né? Então, ela tem as unidades de geração, transmissão, distribuição e também a comercialização da energia, ok? Então, é uma empresa que tem hoje 67 anos já, a sede dela fica em Curitiba, no estado do Paraná, e ela está presente em 10 estados aí no Brasil, ok? Então, falando aqui rapidamente sobre a geração, a Copel Geração, que é uma das unidades de negócio da holding, ela possui hoje 43 usinas próprias, né? Então, o parque gerador da Copel Geração hoje é capaz de atender até 20 milhões de consumidores. Ela também tem o braço de transmissão de energia. Hoje, a Copel Transmissão já tem aí algo em torno de 3.300 quilômetros de linhas de transmissão. É uma distância aproximada de Curitiba a Boa Vista, para vocês terem uma ideia aí do volume de linhas aí da Copel Transmissão. Temos também a empresa mais recente do grupo, que é a unidade de comercialização de energia, foi criada aqui em 2016, já teve um crescimento bem expressivo aí, aproximadamente 170% ao ano aí de crescimento dessa subsidiária, que tem como objetivo realmente fazer a comercialização aí dos grandes clientes aí, né, os clientes que não são os cativos da empresa, né. E por fim, a Copel Distribuição, que é a maior empresa do grupo, atende aí 99% dos municípios do estado do Paraná, tem hoje aí aproximadamente quase 5 milhões de clientes atendidos, e é o foco aqui do trabalho que a gente vai apresentar, tá? Então, a solução de ouvidoria, que a gente vai falar rapidamente, ela foi criada para atender a ouvidoria da Copel Distribuição, ok? Então, rapidamente aqui, só para contextualizar aí a Copel, aí, fazer essa breve apresentação para vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo Calisto. Como eu disse, eu trabalho em TI, acompanho aí a gestão dos projetos, aí o planejamento de projetos, a gerência de projetos de TI, e está comigo aqui o Marcelo Calisto, que é da área de negócio interna, que foi atendida aqui por esse projeto, que é a ouvidoria, tá? Então, a gente vai conversar em conjunto aqui por os próximos minutinhos aí, para a gente apresentar o que tínhamos, o sistema legado, o antigo sistema de ouvidoria da Copel DIS, e o novo sistema aí, e por fim, daí eu vou passar então a minha percepção com relação ao projeto, tá? Aspectos de produtividade, tempo de construção da solução, a nossa experiência com a ferramenta, com o envolvimento da DataInfo na construção do sistema. Por fim, a nossa equipe técnica vai fazer uma apresentação breve também sobre a percepção deles com relação a aspectos técnicos da ferramenta, né? Questão de segurança, performance, confiabilidade da solução. Alice, você quer conversar um pouquinho com a gente aqui sobre essa parte do sistema legado? Bom dia, pessoal. Então, aqui eu represento a ouvidoria da Copel Distribuição. Nós temos aí a incumbência de tratar as reclamações que vêm da ANEEL e representar os consumidores aí perante a parte de energia elétrica. Então, o que é que nós tínhamos no passado e que ainda estamos em fase de migração? Nós temos uma plataforma de um software rodando no ambiente BM Notes, né, o Lotus Notes, o antigo, e a cada dia nós sentíamos aí que o sistema ficava cada vez mais lento, e os registros ali, cada vez que inseridos ali, já dava uma degradada na performance, né? Nós já não tínhamos mais condição de fazer melhorias nesse software, ou seja, ninguém encontrava mais ali na TI pessoas capazes ali de conseguir dar essa vazão na melhoria, também restrições ali de integração, ou seja, não conversava mais com as outras ferramentas da Copel que nós temos que consultar, então ficava aquela condição de estar sempre copiando e colando diversas telas e sem nenhuma chance de integração. Então, isso, no nosso tempo ali de abertura das manifestações, isso
transformava assim numa condição muito ruim para o consumidor e para a própria pessoa que estava representando ele ali, né? Então essas dificuldades aí também agravaram agora com a LGPD, com relação à auditoria, extração de dados, exportação. Então a gente ficou bem complicado porque a própria Agência Nacional de Energia Elétrica ela exigiu ali que a gente tivesse uma interface com o consumidor. Isso, infelizmente, nesse sistema legado, a gente não conseguia, né, e não consegue. Então, essa é a carinha do sistema antigo, né? A Copel, ela descontinuou o correio eletrônico do próprio Ambientes Notes, né, que era antigamente Lotus Notes, e adquiriu a plataforma com outra empresa. Então, a partir do momento que o correio foi desativado, as chances da gente continuar com a plataforma seriam pequenas, né, porque já não teria mais condição de dar assistência, questão de licença, etc. E é a própria manutenção. E como a base de dados é o próprio Notes, aí a gente fica com uma condição delicada, né, porque o próprio sistema vai se degradando com a velocidade aí. E aí, sem contrato de manutenção, os dias do Notes ficaram bem complicados na ouvidoria. Então, o que acontece? A Copel, ela contratou a fábrica de software, né? Nós tivemos aí uma experiência bem satisfatória com a criação, a entrega bem rápida, e a área de negócio sofreu assim, porque nós tivemos que criar o backlog ali rapidamente, a criar as histórias para o pessoal do desenvolvimento começar a trabalhar, e nós não estávamos dando conta, né? Reuniões diárias ali para poder o desenvolvedor não ficar parado, né? Porque no momento que a gente conseguia terminar uma história, ele já estava entregando. Então, essa percepção que nós tivemos é que a plataforma ali, na hora do desenvolvimento, ela exige muito da área de negócio, porque se a área de negócio não entregar essas histórias ali a tempo, o desenvolvedor vai ficar parado, né? Esperando ali que a gente consiga passar todos os cases, né? Os estudos de caso ali para poder ele dar prosseguimento, né? Teve situações que a gente estava ali com dois sprints para testar e não conseguia, já tinha que ter novas histórias, né? Teve uma hora que o desenvolvedor, a gente teve que pedir para parar um pouco para poder a gente conseguir respirar e entregar mais coisas para ele, né? Então, nesse novo modelo aí de desenvolvimento, a área de negócio realmente vai ter que dar uma acelerada para poder acompanhar a produtividade aí do desenvolvedor. Então, lógico, a própria tecnologia aí permitiu automatizar muita coisa nossa que nós tínhamos paradas ali fazendo manual, então ela conversa bastante com as outras ferramentas da Copel, então esse tipo de conversa aí por meio de web-service, de conectores, a gente teve um ganho de produtividade muito grande, sabe? Porque além da condição de não ter muitos erros, né? Porque quando você copia e cola, você pode estar copiando uma tela, jogando em outra ali, a facilidade de errar é bastante grande, né? Então, com essas integrações, a gente minimiza essa condição de erro. E aí, nesse contexto, o foco fica realmente para aquilo que a ouvidoria sabe fazer, que é a questão das análises. Um exemplo, assim, bem rápido, foi a integração ali com o RH, né, o SAP, e a gente, antigamente, na plataforma anterior, né, mandava para um empregado e ele estava em férias, o processo ficava parado ali, parado, e a gente perdendo tempo, quando ia descobrir que o empregado estava em férias, já era. Já tínhamos perdido vários dias. Então, com essa integração, a gente consegue determinar ali se o empregado está de férias, já avisa e já nem manda, né? Então, essa conversa aí com os outros softwares, bem legal. Uma outra condição aí é que o nosso sistema agora roda no navegador, né? Então, externamente ali nós temos uma condição de rodar com bastante leveza em um ambiente que qualquer gerente pode fazer uma interação, né? A área de negócio fica bem mais fluida, né? Ou seja, a comunicação é bem melhor. Então, em suma, ganhamos mais tempo com o uso da tecnologia para que isso possa refletir aí no nosso trabalho, né? A diminuição do nosso tempo de trabalho.
Então, foi essa a percepção. Aí tem a carinha dele aí, o design material, né? Que foi criado, então essa carinha aí ficou bem legal, bem distribuído. Temos ali menus à esquerda, em cima, botões, coisas que na anterior a gente não conseguia fazer toda essa distribuição de maneira mais produtiva. Ok, Calixto. Eu acho que é bem válido trazer, né, a participação aí da área de negócio, né? Perceba que o Calixto não é uma pessoa de TI especificamente, né? Então é a percepção de quem está recebendo, né? E quem está pagando também, né? O produto, né? Como o Calixto mencionou aí por alguns momentos aí, né? Ele já deu uns insights que o projeto foi conduzido aí com o Scrum, né? Então a gente teve aí nesse projeto 11 entregas, foram 11 sprints Isso. divididas em 2 fases, e o projeto ele iniciou em julho do ano passado, foi o primeiro projeto que a DataInfo conduziu com a Copel, né? Só para contextualizar, eu acabei esquecendo de falar, a Copel é uma empresa estatal, né? Então ela contrata via licitação, né? É uma empresa pública, e esse foi o primeiro projeto aí da DataInfo aqui dentro da Copel. Então, um projeto que durou aí 11 meses, foi concluído agora em maio desse ano, né? O tamanho funcional da aplicação é de 905 pontos de função, né? A Copel ela contrata esses modelos de fábrica de software via ponto de função, faz pagamento por ponto de função. Então, foram 11 entregas e eu até peguei ali uma informação do backlog para ter uma referência de quantidade de tarefas, né, de desenvolvimento, né? Então, construir um CRUD, construir o relatório tal. Então, tivemos aí 157 tarefas de desenvolvimento dentro desse projeto, tá? A equipe aí, a gente teve um Scrum Master da DataInfo, um desenvolvedor, foi o Daniel aí, que ficou dedicado com a gente, o Scrum Master foi o Marcelo Gonçalves, e a gente teve também uma participação aí eventual de um outro desenvolvedor aí, acho que foi o Marcos, que ficou um tempinho com a gente aí para dar vazão em alguns momentos, tá? Então, o Marcelo Ferrari comentou ali sobre produtividade, né? Então, a gente também faz nossas continhas aqui para ver se vale a pena, né, migrar para esse modelo aí de desenvolvimento em Apex, né? Então, ele mencionou ali em torno de 3 horas e meia, mais ou menos, aí, para você produzir um ponto de função ajustado, né? A gente fez esse cálculo aqui nesse projeto em específico, a gente chegou aí próximo de 3 horas aí para gerar um ponto de função. Se a gente pegar aqui uma estimativa de mercado, por exemplo, aqui Serper, que publica lá as suas estimativas, tem para a maioria das tecnologias, nós pegando para Java aqui, a média seria de 10 horas para gerar um ponto de função. Tá? Uma equipe um pouco mais sênior aí seria em torno de 6 horas. Até o Ferrari comentou aí de 6 horas e meia, aí, que seria essa produtividade dentro da DataInfo. Então, percebam aqui que a gente está falando do dobro, né? O dobro da produtividade. E não é só isso, né? Tá, mas é o dobro, mas a gente paga o dobro também por isso? Na verdade, não. Se a gente pegar o valor em reais do ponto de função que foi contratado pela DataInfo, a gente está pagando a metade, na verdade, tá? Se for fazer a conta certinho, um pouco menos da metade, comparado com o Java, tá? Então, realmente, assim, os números eles acabam deixando claro para a gente que é um caminho muito promissor, você pagar menos e receber mais, né? Receber mais rápido e dentro de uma plataforma que até o momento a gente não teve nenhum problema de performance, de segurança, né? Então, dando um insight para o futuro, a gente até se arrependeu de fazer uma contratação com um pouco. A gente contratou 2.500 pontos de função aqui na Copel Distribuição. A gente acabou se arrependendo depois, que a gente viu que deu certo mesmo. E a gente pretende futuramente contratar um volume mais expressivo, aí, uma vez que já foi validado o modelo aqui, e a gente percebeu que é um caminho correto para a gente seguir nesse sentido. Bom, eu acho que era isso, Nive, dentro até da janela de tempo aí que foi definida para a gente. Eu vou passar para o pessoal nossa equipe técnica aqui da Copel. Só fazer um comentário, Léo. No case da ouvidoria, a DataInfo ela se adaptou muito bem, né, ao padrão, modelo da Copel, porque eles faziam solicitações com agilidade, né, escreviam as histórias rápidos, validava com o usuário e faziam solicitações rapidamente, porque eu que fazia a intermediação, né, com a TI da Copel. Então, eles já mandavam com antecedência para mim, para eu poder solicitar para o nosso time.
Perfeito. Inclusive, isso corrobora com o que o Calixto comentou até, né? Que eu acho que foi até um case assim, onde a equipe de negócio ela teve que correr atrás para dar vazão aos requisitos para a equipe de desenvolvimento. Tá? Normalmente ocorre o contrário, né? Principalmente nos projetos Java, né? A gente faz a especificação, elabora ali, faz toda a prototipação, envia ali para pessoal da equipe de desenvolvimento e existe aquele gap, né? Então, existe aquela folga, né? Nesse projeto em específico, não existiu muito essa folga, era sempre a gente correndo atrás para dar vazão aí ao desenvolvimento, tá? Acredito muito isso é decorrente aí da utilização do Apex. Eu vou passar a palavra aqui para o Paulo, nossa equipe técnica, aí, para fazer aí, então, os comentários aí com relação à percepção do Apex aí, no ambiente aí de quem se envolve mesmo. Né? Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo, como o Léo comentou. Sou na Copel, eu faço 16 anos, sempre como analista de sistemas. Agora, os próximos slides vai ser uma amostra de nossos projetos que nós trabalhamos já com o Apex desde que nós iniciamos nossa jornada aqui na Copel. Já tem aproximadamente uns 4 anos que estamos trabalhando com o Apex, né, de forma própria. Hoje estamos com aproximadamente 6 desenvolvedores, né, todos bem especializados já em Apex. Toda essa questão lá, pegando o link com o que o Ferrari começou no começo, né, de curva de aprendizado, né? Passamos por tudo isso, verificamos que a curva de aprendizado é super rápida e basicamente só com material da internet, com toda a documentação que a Oracle já oferece no site. Então, os próximos slides vamos mostrar alguns sistemas, uma amostra de alguns sistemas que fizemos, para vocês conseguirem enxergar as possibilidades do Apex, né? Até onde que ele consegue ir e os cenários que nós exploramos. Pegamos alguns cases que julgamos interessantes e sempre naquela linha. A gente começou bem pequenininho, né, há uns 4 anos atrás, testando algumas coisas mais simples e hoje já chegamos a coisas mais avançadas. Então, já conseguimos percorrer uma jornada bem grande com eles, né, na Copel. E só também agora aproveitar o gancho, né, agradecer o Calixto, né, nosso usuário. Ele, como representante da área de negócio, para nós, como TI, é muito bom ver o usuário feliz, né? E isso que o Apex está trazendo para a nossa mente. Hoje nós temos essa percepção geral. Todos os nossos sistemas, tem por volta de uns 40 sistemas já em Apex, é quase que unânime, assim, a felicidade do usuário, né? Tanto nessa questão do desempenho, robustez da aplicação, né? Hoje, por exemplo, um Oracle, um sistema Apex nosso nunca ficou fora do ar, né? Diferente de um sistema Java, por exemplo, volta e meia reiniciar um servidor e tal. O nosso, o Oracle, está sempre de pé, né? Então, o nosso Apex também está sempre de pé. Então, a gente nunca teve muita disponibilidade até hoje, nesses 4 anos, com o sistema Apex. A gente percebe que o usuário é muito feliz, né? Tanto no uso do sistema, quanto no processo de desenvolvimento, pegando tudo aquilo que o Calixto já comentou. Mas podem seguir, então, Cris. Então, essa aqui é a nossa API, né, da distribuição, e a gente vai apresentar apenas alguns casos, né, alguns exemplos aqui, que nós desenvolvemos alguns sistemas e a gente desenvolveu em várias áreas, né? Para a logística, o contábil, a área de segurança, né, que trata da segurança dos trabalhadores da Copel, e a área comercial. Aqui um exemplo é da área de logística, que ela faz o controle de todo o estoque de materiais da Copel Distribuição. Isso daqui, ela faz uma integração com o sistema SAP, porque todos os dados ficam lá no SAP, né? E esse sistema, ele acessa uma tabela com mais de 20 milhões de registros, que esse era a principal preocupação nossa, que foi um dos primeiros sistemas que nós desenvolvemos, né? E a gente viu que ele estava se comportando tranquilamente, acessando essa tabela com mais de 20 milhões de registros. Outro sistema que foi feito para a área comercial. Esse desafio aqui é porque já existia um sistema legado, só que ele já estava defasado, apresentava vários problemas, né? Só que esse sistema, ele é acessado por instituições externas, que são pessoas fora da Copel. Esse era um desafio que foi mandado para nós e a gente pensou, por que não desenvolver em Apex também? Daí a nossa área de arquitetura, eles fizeram a integração do Keycloak, né? Que é a parte de autenticação, integrada com o Apex. Então, essas pessoas externas à Copel, elas conseguem se autenticar e acessar o sistema com toda a parte de segurança estruturada com a Copel. A parte do Keycloak, a autenticação, ela foi utilizada no sistema de ouvidoria também, porque lá a gente vai ter essa parte em que o cliente vai poder acessar o status das reclamações que eles abrem
na ouvidoria, né? E também nesse sistema faz a integração com o nosso sistema de billing. No sistema de ouvidoria, ele também faz essa integração, um pouco diferente. Ali lá na ouvidoria a gente usa o Web Services, né? E aqui a gente faz com uma integração um pouco diferente por causa dessa estrutura que eles precisavam. Mas aí tudo acesso de pessoas externas, em todo o Paraná, de instituições que acessam esse sistema. Outro sistema aqui é o contábil. O que acontece nesse sistema? Lá no começo, quando a gente começou a desenvolver em Epix, né, a arquitetura tinha definido que era para a gente trabalhar só em sistemas menores e que não envolvesse em valor financeiro. Mas com o desenvolvimento, né, fomos desenvolvendo vários sistemas, a gente foi vendo que a plataforma ela suportava esses grandes valores, né, e também tinha a parte de segurança, que é uma plataforma robusta. Então, a gente desenvolveu mais esse sistema também para a parte contábil, e trata com valores bilionários, inclusive eles precisavam de precisões em centavos. Ainda aqui na área contábil, né, outro sistema também, que daí esse daqui foi um caso, sim, foi um sistema que foi solicitado a toque de caixa, né, porque precisava fazer todo o levantamento da área contábil. E daí o sistema, o desafio eram os usuários simultâneos. No pico chegou até 2.000 usuários simultâneos, usuários Copel, usuários internos acessando o sistema, que teria que fazer todo o levantamento patrimonial da Copel, e isso tudo foi realizado durante a pandemia, porque antes cada área fazia o seu, mas como durante a pandemia tinha poucas pessoas, né, na Copel, então eles tiveram que fazer todo esse levantamento patrimonial. Isso aqui mais um case aqui, que foi a integração do Apex e o Flutter. Até então, a gente fazia todo o back-end, todo em Java, né? E esse aqui foi o primeiro back-end que foi feito em Apex. E daí vocês podem observar aqui nessa tela, na parte da figura da direita, que a parte do Apex, né, eles fazem a edição aqui na tela. Que foi uma solicitação do usuário, porque ele já tinha um sistema departamental que fazia similar, então ele queria que continuasse com essa funcionalidade. Então, vocês veem que o Apex permite algumas adaptações, né? Se você precisar de algumas coisas, você consegue fazer isso dentro do Apex. Aqui mais outro sistema que foi feito para a área de segurança, porque a segurança é uma premissa da Copel Distribuição, porque ela envolve todo o pessoal de campo, né, que são os eletricistas, os leituristas. Então, a gente tem que ficar bem atento com essa parte de segurança. Então, isso daqui é enviado mensalmente os indicadores do TFTG para a ANEEL, que é a taxa de frequência e a taxa de gravidade. O desafio desse daqui era precisar de tela com mais de 150 campos dinâmicos. Isso também o Apex permitiu que fosse realizado. Agora, passo a palavra para o Paulo. Obrigado, Cris. Agora, aproveitando, pegando mais um gancho, né, com o que o Ferrari falou lá, para nós, o que o Apex representa na Copel? É produtividade. Tudo que a Cris falou ali, tudo que o Calixto falou, para nós, resume em uma palavra: produtividade. Na Copel, eventualmente, muitos de vocês já passaram por várias dessas linguagens, né? Na Copel, a gente tem diversas delas. Em Java, eu tenho 10 maneiras, 20 maneiras de fazer uma coisa. Em Flutter, eu tenho 100 maneiras de fazer a mesma coisa. Então, esse tipo de coisa a gente começa a perceber quando você começa a entrar numa linguagem mais robusta, né? Pegando todo aquele histórico lá que o Ferrari comentou, no início dos anos 2000, lá com o próprio Delphi, com Lattes e tal, na hora que nós tínhamos uma maneira, digamos, mais limitada de fazermos as coisas, né? Logo começou a vir essas linguagens mais robustas, que começou também a aumentar essa diversidade. E isso para nós, por um lado, foi muito bom, mas por outro lado, a gente percebeu que teve um grande impacto na produtividade do desenvolvedor, né? Então, essa que é hoje a nosso grande ganho com o Apex. Aqui só para reforçar, né, uma das nossas escolhas, né, de começarmos a utilizar ferramentas low-code, pegando a própria situação do próprio Gartner, né, que a gente já tem esses dados que até 2024, né, 65% das aplicações vão estar nesse estilo. A gente começa a olhar agora pensando no Apex
Isso mesmo, né? A princípio, né? O que a gente vê no Apex está sendo hoje muito reconhecido no mercado, inclusive pelo Gartner. Nós acabamos fazendo provas de conceito com 2 outras grandes ferramentas bem conceituadas, uma das talvez até as mais conceituadas que tem no mercado, né? A gente fez POCs, cada uma de uma semana, testamos as ferramentas. Então, nós acabamos testando, digamos assim, 3 ferramentas de low-code antes de decidirmos para o Apex, né? Fizemos 2 à parte e depois tivemos a grata surpresa naquela mesma linha. Nós já temos o Oracle, né? Em tese, já temos direito de usar o Apex, então por que não usar? Então, fizemos um teste e entre as 3, foi a melhor, foi a que escolhemos para usar. Digamos que foi a disparada de melhor mesmo. Pelo ambiente, pela nossa proposta própria assim, de testes, foi a melhor mesmo. Né? Aqui só para fazer uma correlação, né, por quem ainda não acredita muito, majoritariamente, nosso ambiente é Java, né? Hoje, como você prepara o ambiente Java? Se você começar a ver o dia a dia de um desenvolvedor Java, né, cada um em estágio de conhecimento e tal, para você montar um ambiente, você pode levar horas ou pode levar dias, né? E começa a mostrar, eu vou só elencar alguns itens aqui, se algumas pessoas não são muito do desenvolvimento Java, por exemplo, não se preocupam muito com os títulos de Eclipse, JBoss, esse tipo de coisa, mas só para vocês verem a quantidade de coisas que eu tenho aqui, né? Então, eu começo a trabalhar com Java, vejo que essa vista na esquerda vai aumentando, e aumenta muito, é quase que exponencial, é uma coisa, digamos que sem fim. E é assim, então, quando você começa a trabalhar em Java, por exemplo, você tem que ir aprendendo um monte de coisas, tem que ir aprendendo um monte de bloquinhos. E tudo isso aqui influencia na nossa curva de aprendizado, né? E vai muito. E é uma coisa, veja aquele etc. no final, é um etc. mesmo, né? É uma coisa, é uma lista muito exaustiva de coisa. Tudo para chegar num sistema, digamos assim, um sistema web. E na maioria das vezes, esse sistema teu acaba sendo engessado. Por exemplo, uma tela dessa aqui, onde vocês estão vendo essa tabela na tela. Se eu preciso colocar uma coluna nova na tela, eu tenho que abrir um chamado na TI. Se eu preciso fazer, vamos dizer, aquela coluna destino, eu não fiz a ordenação, preciso abrir um chamado na TI. Mas eu já fiz com a ordenação, então, mas então eu tive um custo a mais para fazer essa ordenação. Então, o meu sistema, o usuário pode colocar colunas, então eu tive um custo a mais para fazer esse tipo de coisa. Tudo isso no Apex, digamos, eu tenho de graça. As tabelas já saem todas, digamos, flexíveis, já saem com tudo multicoluna, então você pode colocar filtro, altos filtros, tudo de forma automática, tudo de graça. O Apex já entrega um rol muito grande de componentes ricos na tela. Como que eu faço hoje para montar um ambiente Apex, né? Essa que é a parte que a gente acabou achando, digamos assim, ridículo, né? E até inacreditável no começo. Você não precisa fazer nada, né? Basicamente é só se dar acesso. É um ambiente em nuvem, digamos assim, né? Você só precisa do seu navegador. Então, você entra no Chrome, no Firefox e acaba usando o Apex lá dentro. Só tem acesso e programa tudo ali dentro. Então, é uma ferramentinha do jeito que vocês estão vendo esse print aqui na tela. Então, essa que é a parte muito boa, né? Se pega um desenvolvedor, se você troca a máquina do desenvolvedor, ele abre o browser e já sai trabalhando. No Java era comum nós ficarmos 2, 3 dias, às vezes até o desenvolvedor conseguir montar o cliente e ter acesso a tudo de novo, conseguir trabalhar. É sem administrador para lá, sem administrador para cá, é antivírus pegando, Eclipse não consegue instalar. No Apex não, né? Só instalou um browser qualquer, né? Um Firefox, um Chrome, o rapaz já sai trabalhando. Aqui uma comparação, né? Pesando aqueles números lá no Java, né? Hoje, entre Java e Apex, né? Por exemplo, para eu trabalhar com Java, eu preciso saber tudo aquilo que está na esquerda. Para o Apex, basicamente, eu preciso saber SQL. Basicamente é isso. Eu quero fazer alguma coisinha mais avançada, aí a gente consegue trabalhar por degraus, né? Eu consigo, quero fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, então eu tenho que começar a aprender PLSQL. Um pouquinho mais ainda, um pouquinho mais de JavaScript, CSS. Mas nada em comparação com o Java. Só que se eu souber apenas SQL, digamos assim, eu já consigo fazer muita coisa com Apex. Aqui foi só um resumo, pessoal, muito breve assim, da nossa experiência com Apex, né? Eu gostaria de deixar nosso contato, até não sei se vocês perceberam, o Gelson não está aqui, ele é um dos nossos principais desbravadores, né, do Apex. Ele acabou de sair em licença paternidade hoje, nessa madrugada, por isso que ele não pôde estar presente. Mas eu gostaria de deixar nosso contato da Copel, porque a gente sabe, a gente tem internamente ainda estamos numa briga cultural, né, entre low code e o tradicional. Vocês eventualmente podem passar por isso na empresa de vocês, né?
O que nós gostaríamos de mostrar aqui como desenvolvedor, tipo, todos nós aqui, estamos aqui, a Cris, a gente tem em torno de 20 anos de experiência já com desenvolvimento de linguagens tradicionais, e agora, nesses últimos 3, 4 anos, com o Apex em si. Então, a gente usa só de reforçar, né, que é uma ferramenta que realmente funciona muito bem para acreditar, né, e gostaria de deixar nos contatos, até para inventar o benchmark, para conversar, para conhecer de verdade, para saber se é verdade mesmo ou não, né, e pegar toda essa experiência que nós temos, né, com o Apex, né, ter contrato com a fábrica, né, nós chamamos aqui Data Info de fábrica aqui dentro, né, com esse tipo de trabalho, né, terceirizado com o Apex está funcionando muito bem, vocês perceberam pelo depoimento do nosso usuário, né, está totalmente satisfeito. Então, aqui fica o nosso contato para quem precisar. Acho que da nossa parte é isso, né, Léo? É isso, Eu gente, acho que Léo? é isso, Paulo. Então, agradecemos aí o convite e ficamos à disposição, aí, perguntas no chat ou um contato posterior aí. Legal. Temos sim, temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que é do Yuri Oliveira, que eu acho que está muito mais voltada para o time da Oracle, tá, Yuri? Mas eu vou fazer aqui, daí depois qualquer coisa, a Mônica vai estar, que é do time da Oracle, ela já vai estar respondendo também via o chat, tá? Que é, como está sendo o processo de deployment? Implementamos a filosofia de DevOps recentemente, e vocês acham que o Oracle Apex possibilita a criação de um processo aderente a uma forma mais ágil de esteira, desde o desenvolvimento até a entrada em produção? Eu vejo que o que o Paulo explanou ali meio que já responde até essa pergunta, né? Ele colocou um pouquinho antes da tua entrada, tá, Paulo? E aí eu acho que ele já, com o que você explanou, já está respondendo ali, ok? E uma outra pergunta que veio também para a equipe da Copel: por que vocês precisaram de uma empresa de outsourcing TI para este projeto? Eles estão questionando em relação a como você colocou ali, né, Paulo, a fábrica, né? Então, ele está questionando nesse aspecto. Não sei se o Léo ou você vão responder. Eu posso até responder, Ívia. Como eu disse, a Copel é uma empresa estatal. Por uma diretriz da empresa, a gente não vem contratando a equipe própria nos últimos anos, tá? Então, não vem ocorrendo os concursos públicos aí para contratação ainda, mesmo de TI ou de outros profissionais, né? Então, a gente vem com uma diretriz aí nos últimos 5 anos aí de realmente terceirização do desenvolvimento, tá? Com contratação de fábricas de software. A gente não teria a menor possibilidade de desenvolver um sistema desse tamanho com a equipe que a gente tem hoje. Realmente, a nossa equipe de TI interna, ela ficou diminuída, inclusive algumas pessoas acabam se aposentando, como ocorreu aí nos últimos anos. Então, a gente vem trabalhando com a terceirização via fábricas de software. E, assim, a experiência foi bem bacana, assim, principalmente com os projetos em Apex. Legal, obrigada, Paulo. Léo, desculpa. Muito obrigada. Gente, só tenho que agradecer ao time de vocês, porque a experiência que vocês trouxeram aqui por meio do case de vocês, desde o projeto de ouvidoria e os demais projetos de vocês, é isso que nós queremos, né? Essa é a proposta aqui da live, né? Esse compartilhamento de experiências, de informações, onde agregue para quem está aí buscando a produtividade, buscando aí uma entrega ágil, segura, né, no dia a dia para os negócios das empresas. E agora, nesse momento, gente, tá, eu vou convidar a Product Manager da Oracle Apex, né, a Karina está aqui com a gente, né, Karina? Olá, bom dia a todos. Karina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Tá com você agora esses próximos momentos aí para você expor aí como é que a Oracle e o próprio plataforma Apex aí pode estar ajudando aí os nossos clientes, tá bom? Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, né, equipe Data Info, né, Copel, Wilson, né, Grupo Wilson, todos que estão presentes, Mônica Godoy, né, muito obrigada por estar aí com a gente. A gente começa aqui a apresentação com uma frase que é muito interessante, que tem muito a ver com tudo que já foi conversado aqui, né, então a gente diz que low code é para desenvolvedores profissionais também. Por que nós estamos falando de low code? É interessante pensar que nós temos
hoje aqui, né, presentes, pessoas, né, profissionais que têm conhecimento em low-code, já conhecem o Oracle Apex, mas também podemos ter aí pessoas que estão tendo contato, né, conhecimento agora de low-code, tá bom? Então, nós vamos contextualizar aí low-code. Aqui estão os meus contatos, tá? No Twitter, no LinkedIn, fiquem à vontade para me procurar, né? Nós podemos aí manter aí uma interação, né? Depois dessa apresentação e aí seguir juntos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre low code, né? Low code a gente costuma aí falar, né? Low code, baixo código, pouco código. É uma plataforma aí de desenvolvimento, né? Onde você vai criar seu aplicativo, sua aplicação por meio de uma interface gráfica de usuário. Então, tem tudo a ver com o que o time Copel já comentou, Ferrari também, enfim. Low-code, ele permite que você utilize pouco código ou nenhum código. Então, você manualmente não precisa se preocupar, né, com a codificação, você consegue se concentrar mais nas necessidades do negócio. Então, é esforço mínimo com código mínimo. Temos aqui algumas características do low-code, ele é fácil, rápido de começar, né? Você não precisa ser um especialista para começar a criar os aplicativos, né, suas aplicações. Por consequência, né, tema aqui da nossa live, é muito produtivo, né? É acessível porque amplia aí o conjunto de pessoas da organização que podem focar aí nas necessidades do negócio, né? Escalável, não tem restrição, né? Nós sabemos que boa parte das aplicações das empresas, elas começam pequenas e depois tem aí um aumento de complexidade, né? Das necessidades do negócio, então, low-code é totalmente escalável, extensível também, né? Porque a gente precisa sempre levar em consideração que as empresas têm aí requisitos personalizados, regras personalizadas, fluxos de negócios personalizados, então o low-code é um aliado das organizações nesse aspecto também. E a funcionalidade que não é fornecida aí de pronto, é possível ser aí incluída por forma de integrações, né, plugins e códigos também personalizados. O Paulo Alves comentou aí sobre o Gartner. Muito obrigada, Paulo, e é isso mesmo. Então, acredito que muitos aí já tenham acesso a essa informação, mas é muito importante ressaltar, né, que o Gartner aí até 2024 estima realmente que low-code vai ser responsável por mais de 65%, né, da atividade de desenvolvimento de aplicativos nas corporações. Isso significa que é um caminho sem volta, né? É importante estar aí atento, né, a essa movimentação do mercado para que a gente possa sair na frente. E o Gartner também destaca aí ganho na produtividade, tanto para desenvolvedores profissionais quanto para aqueles que nós chamamos aí de citizen developers, né, que são aqueles profissionais que não são aí da área de TI, né, não são desenvolvedores, eles ganham também todos com a velocidade na entrega, e a gente cai aí nesse tema da produtividade. A Forrester, também, que vocês já conhecem, né, com certeza, ela fez um estudo e divulgou que com o low-code, né, você é 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais aí de desenvolvimento. Quem pode, gente, utilizar low-code, né? Low-code, a notícia é muito boa porque é para todos. Então, se você é um profissional da linha de negócios, se você é um analista de negócios, se você não é um profissional de TI, né, um desenvolvedor aí, de banco de dados, enfim, inclusive para profissionais de TI, então, todos têm a possibilidade de se desenvolver no low-code, né? Basta ter aí vontade de aprender, né, disponibilidade, e aí o campo de possibilidades é infinito. Mas falando agora sobre o Oracle Apex, eu gostaria de abrir um parênteses para reforçar que Apex nós sempre vamos escrever em caixa alta, né, em maiúsculo, e a pronúncia é Apex, tá bom? Apex é a plataforma, né, low-code da Oracle. Ele é um recurso gratuito, né, incluído aí no Oracle Database, significa que se você tem o Oracle Database, automaticamente você já tem o Apex, não tem, então, taxa de licenciamento adicional, independente aí do número de desenvolvedores, né, qualquer número de aplicativos, né, usuários finais aí ilimitado, né, pode ser executado em qualquer lugar que tenha aí o Oracle Database, e ele permite aí projetar, desenvolver aplicativos bonitos, responsivos, né, orientados aí a banco de dados on-premise
e também na nuvem, tá bom? Então, o Oracle Apex, ele permite que você, o seu time, consiga focar nas necessidades do negócio, né, e deixando que o Apex faça todo o restante para você, para a sua organização. Queria falar um pouquinho sobre o Gartner, já foi comentado aí pelo time Copel, muito obrigada, e a gente tem aqui essa notícia, né, para quem não sabe, né, não estava sabendo, então vamos compartilhar. Pelo 3º ano consecutivo, né, a Oracle foi reconhecida como Voice of the Customer, né, em sites da Gartner, como a escolha aí de aplicativos low-code, tá? Pelos clientes. Então, nós obtivemos aí nota 4.8 de 5. Temos aqui alguns comentários, né, de clientes, de usuários, mas acessando aqui os links, nós vamos compartilhar aí os links com vocês. Vocês podem ver aí uma série de opiniões. Então, eu destaquei algumas aqui. Esse cliente, ele diz que o Apex, para ele, é um produto fantástico, e ele ressalta aqui que nunca encontrou nada que se aproximasse da produtividade que o Apex permite. Então, justamente, né, o tema da nossa live, não foi nada combinado, esse feedback já está publicado, já tem um tempo, então tem tudo a ver com o tema e com o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, é o momento de a gente aproveitar e utilizar a Apex, estudar, enfim, estarmos sempre juntos na utilização aí dessa plataforma, dessa solução, que é uma grande aliada aí no negócio de todos vocês, né? Esse outro cliente aqui, ele diz que está impressionado, né, com a equipe de produtos da Oracle, né, o time de desenvolvimento, né, para ele é incomum, porque o time se envolve diretamente e de forma muito proativa com as comunidades, e é verdade mesmo, nós temos uma comunidade muito atuante, muito ativa, que está sempre conosco, participando, dando opinião, né, então eles constroem junto a solução, enfim, estão sempre aí caminhando com a gente, contribuindo bastante. E aí nós temos aí um comentário que esse usuário diz que os usuários da empresa dele se sentem muito confortáveis para utilizar a Apex, porque é fácil de atender a demanda do usuário, né? E todos, segundo ele, estão muito felizes em poder aprender aí com o Oracle Apex, aí, utilizando como ferramenta principal. E para que o Apex ele é utilizado, né, gente? Nós temos aí diversos casos de uso. Então, para ter uma ideia, né, nós podemos utilizar o Apex desde para fazer uma substituição de uma planilha, né, até para o desenvolvimento aí de sistema corporativo, de missão crítica, né, sendo aí acessado por milhares de usuários, como nós acabamos de ver aí o case da Copel, um case brilhante, né, parabéns aí ao time, né, da Tainfo pelo trabalho que vocês estão fazendo, e é isso mesmo, né, vamos aproveitar aí, porque a Apex está à disposição justamente para ajudá-los no sucesso aí dos negócios de vocês. Outro parênteses aqui que eu gostaria muito de destacar é que o Apex é uma evolução natural do Forms. Então, nós podemos ter aí, de repente, hoje aqui com a gente, alguma empresa que está na dúvida, né? Poxa, tenho Forms, migro para Apex, sim ou não? Sim, a resposta é sim, você tem aí total condição, né? É importante, inclusive, que você avalie, que você conheça e migre para o Apex, né? Então, tanto o Forms quanto o Apex, ele aí são baseados em SQL, PL/SQL. Então, falando um pouquinho, né, de casos de uso aí do Apex, falamos aqui das planilhas, né? Então, Paulo comentou, né, dessa facilidade, né, do manuseio da informação, né, do acesso à informação. Então, quando você, por um exemplo, tem uma planilha, você consegue arrastar e soltar aí um arquivo XLS, um CSV, enfim. Você tem uma fonte única de verdade, né? Você compartilha uma URL, não precisa instalar nada na máquina, é só compartilhar, e aí o time que está desenvolvendo, eles acessam de qualquer lugar e conseguem trabalhar imediatamente aí no desenvolvimento, né? E quando a gente fala aí de planilhas, sempre pensamos, poxa, vamos criar aí um gráfico, né? Um calendário, vamos fazer as validações. Então, tudo isso o Apex, ele oferece muito rapidamente, instantaneamente para você. Uma outra caso de uso, né, extensão de sistemas corporativos, né, então você pode estender RPs e outros softwares corporativos, né, você tem à sua disposição painéis específicos, você tem a condição de aprimorar fluxos de trabalho, né, cobrir gaps, enfim,
tem aí uma série de benefícios, né, de funções, aí, de funcionalidades para sistemas corporativos totalmente cobertos aí pelo Oracle Apex. Falando, né, de desenvolvimento rápido de aplicativos, é importante destacar, né, muito comentado pelos nossos clientes, né, por todo o mercado, é um reconhecimento comum, você consegue construir em dias e semanas com o Oracle Apex o que você levaria aí semanas, meses, anos, utilizando o método tradicional aí de desenvolvimento, né? Então, você tem toda essa facilidade. De novo, nós caímos no tema de produtividade na hora de desenvolver, inclusive utilizando profissionais, né, das áreas clientes, não é? Ouvidoria, financeiro, RH, para construir a aplicação junto com o time de desenvolvimento. Então, desde a criação de protótipos até sistemas aí que precisam de utilização, na implementação imediata, você consegue ter tudo isso com o Oracle Apex, e você consegue também com alguns desenvolvedores, né? Não é necessário aí ter... Obviamente que depende muito da necessidade do negócio, né? Do que você está desenvolvendo. Mas diferente de um desenvolvimento aí, utilizando, né? Fazendo código manual, você consegue utilizar um time mais reduzido e focar mais na necessidade do negócio. O Oracle Apex também atende sistemas empresariais de missão crítica, né? São aqueles sistemas cuja falha, interrupção, podem fazer aí com que a sua operação pare, né? Então, ele impacta muito no negócio, né? No dia a dia do seu negócio. Então, o Oracle Apex é um fortíssimo aliado nesses casos. Então, você tem aí a possibilidade de ter relatórios de manutenção de dados, mescla de silos, você tem implantação simples e, novamente, a gente tem a questão da utilização de muitos usuários simultaneamente, né? Falando um pouquinho sobre o que o Oracle Apex faz para você, nós temos aqui alguns apontamentos para fazer, né? Olha só, essa ilustração aqui, ela é muito querida por nós. Ela mostra aqui a interface do Apex, e quando você observa um aplicativo, uma aplicação construída em Apex, você pode até pensar que ela é simples, mas ela tem toda uma variedade de funcionalidades que estão aí disponíveis para você aí, que foram desenvolvidas pelo time, né? Pelo nosso time de desenvolvimento. Então, você tem a interface, mas tem aí todo um trabalho do nosso time que está 24 horas por dia aí pensando nas novas funcionalidades, né, em entregar cada vez mais funcionalidades para vocês. Então, quando a gente pensa em desenvolver um aplicativo, a gente precisa pensar nas facetas, né, que nós vamos levar em consideração. A interface do usuário, né, por exemplo. Então, o Apex ele tem um design totalmente personalizado, né, o acesso dos dados é totalmente tratado, você pode conectar as suas próprias APIs, né? Tem uma grande quantidade de visualizações, né, ricas, totalmente responsivas, você não precisa se preocupar em como vai ser acessado, visualizado em um tablet, em um celular, no computador, enfim, essa é uma preocupação zero, né, para o usuário. Os aplicativos, né, construídos em Apex são seguros por padrão, então, à medida que o cenário de segurança muda, o Apex também muda, mais um item com que o usuário não precisa se preocupar, né? Tem suporte total à globalização, né? Inúmeros idiomas. Então, o idioma, né? Independente se você tem um time que está em locais e regiões diferentes, não vai ser uma barreira para a construção aí da aplicação, e tem também toda uma questão voltada ao desempenho, monitoramento, né, depuração de problemas. E nós temos também aqui uma tela que nós gostamos bastante, que é uma comparação, né, de poucos códigos e muitos códigos. É importante ressaltar, né, que não tem nada errado, né? Não é errado você gostar de codificar, querer codificar manualmente, não é nada disso. Só uma questão mesmo da produtividade. Para você ter uma ideia, né, quando você quer criar, por um exemplo, um gráfico, né, em Apex, você só utiliza aí uma instrução SQL e pronto. Agora, se você é o programador, né, JavaScript, você vai precisar aí de muitos códigos para criar o mesmo gráfico.
E um usuário que está, né, um desenvolvedor, enfim, que ele está utilizando o Apex, ele vai construir o mesmo gráfico em muito menos tempo, sem precisar do JavaScript. Se a sua empresa ela está voltada, né, se a estratégia dela é voltada para JavaScript, tudo bem, mas a gente precisa levar em consideração que não são todos os profissionais, né, que têm conhecimento em JavaScript, né? Então, utilizando o Apex, você torna ele muito mais acessível. E com o Oracle Apex, você desenvolve 20 vezes mais rápido, com 100 vezes menos código, tá? É muito importante também destacar isso aqui para vocês. Aonde você pode utilizar, né, implementar o Apex? Então, ele está disponível em todas as edições do Oracle Database, on-premise, incluindo aí o Oracle Express Edition, né? Sem custo, tá? O Oracle Apex, ele é nativo do Oracle Database, você tem acesso direto a todos os recursos e funcionalidades, né, do Oracle Database. Ele está disponível em todos os recursos do Oracle Database Cloud, né, incluindo o Apex Service. Ele está disponível também para provedores, né, de nuvem de terceiros, né, como nós vemos aí constantemente, né, isso acontecer. É importante destacar também que quando você tem o Oracle Database, você já tem o Apex sem custo de licenciamento, né? Então, a instalação é muito fácil também, né? Você tem aí, basta acessar apex.oracle.com/download, nós temos o link para compartilhar com vocês, e vocês conseguem aí acessar. Então, são várias as possibilidades, né, para você implementar aí, para você utilizar, né, o Oracle Apex. Basta ver aí a necessidade, né, a realidade do seu negócio, da sua empresa. Enfim, nós temos o Cloud Free Tier, que é o local onde você pode criar aí a sua conta, né? Você pode utilizar aí os serviços sempre gratuitos, né, o Always Free, ou você pode utilizar aí o 30 dias, né, Free Trial. Basta acessar aqui este link, nós temos aqui o QR Code. Tem um time do Cloud Free Tier à disposição quando vocês acessarem essa página, que está disponível para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Mas, enfim, quem quer experimentar, criar a conta, né, para fazer, né, exercício, para praticar, enfim, você pode fazer gratuitamente, tá bom? Então, isso é muito bacana, a gente gosta bastante de compartilhar e incentivamos aí que vocês acessem, tá? Essa tela aqui, essa página, ela é uma mensagem de incentivo, que é o seguinte: você, quando utiliza o Oracle Apex, você não tem limitação, né? O seu potencial é ilimitado. Por quê? Você pode construir qualquer número de aplicativos, qualquer número de objetos de bancos de dados, né? Qualquer número de desenvolvedores e usuários finais. Então, isso significa que o potencial do Apex é ilimitado. E essa característica ela acaba sendo atribuída à pessoa que faz a entrega, né? A área que está entregando, ela é reconhecida pelo cliente, né? Pelo usuário, e a empresa é reconhecida pelo mercado. Então, o potencial limitado é seu, é de você que está utilizando o Oracle Apex. Então, vale a pena estudar, vale a pena estar junto aí da comunidade. Nós temos a Data Info, temos o meu time aqui, nosso time de desenvolvimento, né, nosso time de produtos, enfim, o campo de possibilidades é infinito. Então, invista, né? Invista, vamos olhar com carinho para a Oracle Apex, tem uma gama aí de possibilidades, né, para você alavancar a sua carreira, o seu desenvolvimento profissional, que você vai estar investindo aqui com o Oracle Apex. Tá bom? Queria conversar agora com vocês muito rapidamente sobre a timeline do produto. Nós temos, desde 2018, pessoal, o lançamento de 2 versões por ano, tá? Este ano, nós já lançamos a versão 22.1, então aguardem que muito em breve nós teremos ainda neste ano o lançamento da versão 22.2, né? Foram mais de 22 releases, mais de 250 novas funcionalidades, então tem um time aí pensando diariamente em novas funcionalidades e nas atualizações para vocês, então é um grande aliado aí nos seus negócios. Nós temos aqui também alguns casos de sucesso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, né? A Siemens Mobility, ela reduziu os custos de desenvolvimento de aplicativos
em 90%. Né? A Siemens Mobility é especializada, né? A gente está falando da parte da Alemanha, que é voltada ao segmento de eletrificação ferroviária. Olha, super específico. E aí a gente tem aqui alguns destaques, né? Eles tiveram aí disponibilidade aprimorada de dados, né? E aplicativos, né? Então, teve aí uma diminuição de sobrecarga na operação quando eles foram mover, né, aplicativos personalizados e novos de on-premise para a nuvem, tudo isso em apenas 2 semanas. E a gente tem aqui um comentário, né, do especialista aí de dados, falando aí que com o Oracle Autonomous Database, né, ele consolida automaticamente uma grande quantidade de informações de várias fontes que anteriormente era um processo extremamente complexo de uso intensivo de papel. Foi justamente o que a gente comentou há pouco tempo, né? Você tem informação aí em vários lugares e não tem uma fonte única da verdade, né, dessa informação. Nós temos um case também que é muito querido por todos nós, que é da Sistêstio. Sistêstio é uma líder de RP no Brasil, né? Ela expandiu a base de clientes por meio aí do OCI, né, utilizando também o Apex. Ela aumentou as vendas em 25% com o Oracle Cloud, e o Fábio de Freitas, né, que é o gerente aí de infra, ele disse que o Apex foi um verdadeiro divisor de águas, porque permitiu que os desenvolvedores da Sistêstio entregassem aplicativos 7 vezes mais rápido do que com a codificação em Java. Olha só, parece que eles assistiram aqui a nossa live, né? O que para eles significa que eles podem atender as solicitações de personalização do RP Têxtil em tempo real. Né, muito orgulho, né? Nós ficamos muito felizes aí com esse sucesso da Sistêstio. Temos também a Rede Mais Saúde, né? Acredito que é conhecida aí por todos nós. Ela conecta 10 mil provedores, né, a milhões de pacientes utilizando o OCI, tá? O banco de dados, né, autônomos liberou a equipe, nesse case, né, das complexidades do gerenciamento de dados e liberou tempo para desenvolver ofertas novas e inovadoras. Olha só, 4 vezes mais rápido, com maior qualidade e desempenho, economizando, gente, 70% dos custos administrativos anteriores. Então, tudo a ver com o que o Ferrari estava comentando agora aqui na abertura, né? A produtividade, ela impacta em tudo, né? É custo, né? Os prazos, você vai entregar com mais qualidade, são entregas mais profissionais, né? E aí o Douglas Moreira, ele disse que o Apex é uma ferramenta incrível. Ele diz aqui que realizou em dias o que antes levava semanas. Então, a produtividade aumentou muito. Aqui temos a trilha de conhecimento de Apex. Não poderíamos deixar de falar dessa trilha de conhecimento. Nós temos aqui o nosso site, apex.oracle.com. Acessem. Nós temos aqui blogs, vídeos, acesso às nossas redes sociais, comunidades, fóruns, tutoriais, enfim, exercícios. Então, tudo que vocês precisam saber do Oracle Apex, vocês têm qualquer dúvida, gente, qualquer momento, é só entrar no site que tem ali todas as informações muito bem distribuídas, né, para que vocês possam esclarecer as suas dúvidas. Eu fiz questão de destacar aqui o Hands-on Labs, que é uma página, né, que é dedicada aí a exercícios práticos. Então, desde aquela pessoa que não tem muito conhecimento, né, em low-code, em Oracle Apex, enfim, não é um desenvolvedor, essa pessoa consegue criar aí aplicações, né, e sair funcionando, rodando, e também tem exercícios aí com níveis de dificuldade para pessoas que têm conhecimento um pouco maior aí em low-code, enfim, em linguagem de programação, então tem aqui à disposição de vocês. Temos aqui o Oracle Academy. Sei que tem muitas pessoas aqui que podem estar estudando ou pensando em estudar. Então, dá uma olhadinha aqui no Oracle Academy, checa se a sua instituição ela tem parceria com o Oracle Academy, ou então busque uma instituição que tem essa parceria, né? São mais de 800 instituições aí de ensino aqui no Brasil, que oferecem, além de uma gama aí de conhecimento focado nas soluções Oracle, tem aqui também módulo de Apex gratuito com alguns diferenciais para estudantes, tá? Então, é muito interessante também, tá aí à disposição de vocês. Gostaria de fazer um convite para que vocês nos sigam nas redes sociais,
Quem tem interesse em saber o que está acontecendo, né, com o Oracle Apex, né, como nós estamos, temos aqui o Facebook, Twitter, YouTube, com vídeos, tutoriais, nossas sessões, notícias, né, informações praticamente todos os dias, temos conteúdo novo e temos aqui o nosso grupo no LinkedIn, né? Entrem, participem, aqui vocês vão encontrar time de desenvolvimento, time de produto, nós temos nossos parceiros queridos que estão aqui conosco, empresas, clientes, estudantes, recrutadores, enfim, toda a comunidade se reúne aqui para trocar informações. Então, fica aqui o convite, eu busquei falar de uma forma dinâmica para atender o tempo, então estou à disposição, me procurem nas redes sociais, né, nos meus canais, para que a gente possa aí continuar fazendo essa troca, tá bom? Muito obrigada a todos, parabéns, Copel, Wilson, estou aí aguardando para conhecer o case de vocês, né? Desejo a todos muito sucesso, agradeço muito pelo convite, agradeço também Mônica Godoy, querida, que está aí nos auxiliando, que está aqui sempre com a gente, Ferrari, Ívia, Juliane, enfim, todo o time Copel, Wilson, muito obrigada, e a vocês que estão aqui também, tá bom? Obrigadão, gente. Karina, muito obrigada. Trouxe aí um conteúdo compartilhando conhecimento, literalmente, né? Para que todos aí tenham acesso, e essa é a proposta da nossa live Transforme, onde a gente consiga aí deixar à disposição um conteúdo compartilhado e que seja de uso, né? Então, esse é o objetivo aí das lives que a Data Info vem realizando, né? Pessoal, mais uma vez, obrigada, Karina e Mônica, né? E agora eu vou chamar o Giovanni Cani, VP IT Delivery at Wilson Transportation e Leasing do Grupo Wilson, também um cliente nosso. O Giovanni está lá no Canadá, está aqui, então nós temos aqui um cliente internacional e a gente quer muito que ele apresente, porque ele teve aí uns resultados muito legais, assim como a Copel apresentou, Giovanni, então traz aí também o resultado que ele trouxe dentro do Grupo Wilson. Tá? Giovanni, obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vindo e vou deixar a palavra aqui para você, tá bom? Bom dia a todos, obrigado, Ívia, obrigado a Data Info e a todos que estão nos acompanhando hoje de manhã. Então, eu sou responsável, Giovanni, né? Eu sou responsável pela parte de entrega de soluções para o Grupo Wilson. O Grupo Wilson é um grupo de empresas na área de logística, na região de Toronto, na província de Ontário, no Canadá. Hoje vai falar um pouquinho sobre o Wilson Truck Lines, que é uma empresa do Grupo Wilson, e também da Trailcon, que essas duas empresas, no momento, estão usando sistemas baseados em Oracle Apex. O tema é o mesmo que a gente viu até agora nesse evento, realmente focando na parte de como a tecnologia nos capacitou a entregar mais resultados em menos tempo, tornando o nosso negócio mais ágil. Historicamente, a área de transporte ela é muito focada em papel, Excel, e a gente sabe que essas formas de controle, elas são boas no começo, mas depois de um tempo realmente existem muitas limitações. E o foco realmente que a gente começou a explorar mais na área de low code foi realmente no começo da pandemia, onde vários dos nossos processos tiveram que ser alterados e a gente teve que ser mais ágeis para entregar serviço aos nossos clientes. Então, deixa eu falar um pouquinho de cada empresa antes de eu falar mais sobre a tecnologia em si. A Wilson Truck Lines é uma empresa que já está no mercado desde 1937, então são quase 85 anos aí. E o que nós fazemos é basicamente gerenciar a parte de pátios, de centros de distribuições. Então, por exemplo, nós temos aí várias redes de supermercado onde a gente entrega produtos nessas lojas, e toda a questão de logística, de vir até o fornecedor, levar até a loja, ir até o centro de distribuição, é feita por nós. Então, essa é a parte da Wilson. A Trailcon, outra empresa do grupo, ela é mais focada na parte da carreta, a parte de trás. Como dá para ver na imagem aí, nós gerenciamos em torno de 30 mil assets ou carretas, onde dessas 30 mil, 15 mil são nossas, e as outras 15 mil são dos nossos clientes, e fazemos toda a parte de call center para reparo de estrada, a parte de leasing e rental das carretas, manutenção preventiva, etc. Então, basicamente, esse é o contexto da conversa que a gente vai ter aí nos próximos minutos. Então, hoje eu vou começar com o case que foi inicialmente na Wilson, onde
em 2019. Antes um pouco disso, deixa eu voltar um pouquinho, só falar um pouco de Apex, que eu estou meio que indo para frente demais aqui. Então, como foi falado novamente pelos palestrantes anteriores, se você fazer uma pesquisa rápida no Google sobre low code, vai ver que realmente essa tendência aí para o futuro. A questão mencionada pelo Ferrari no começo, realmente a dificuldade de se conseguirem programadores ou pessoas de sistema para tantas automatizações que estão sendo necessárias hoje em dia para tornar os nossos negócios mais competitivos. Então, low code realmente. Na minha pesquisa, eu sei que foi falado em 65%, mas nessa imagem no topo da apresentação, aqui na minha pesquisa, 75% das soluções construídas ao redor do mundo terão algum componente de low code em 2024. Então, realmente é uma tendência que é interessante prestar atenção. A Karina falou um pouco do timeline, eu também tenho um slide sobre isso. Novamente, desde 2018, a Oracle tem fazendo releases 2 vezes por ano, mas realmente a gente fala bastante de low code nesse momento, mas o Apex, na verdade, em 1999, ele se chamava HTML-DB. Ele foi inicialmente desenvolvido por Michael Hichwa e Joe Coleman, e desde lá, aos poucos, realmente essa plataforma começou a cada vez mais tomar mais espaço nos negócios, e desde 2017, 2018, realmente explodiu por todos os eventos que a gente participa. A gente realmente vê que a Oracle está realmente colocando bastante recursos atrás dessa plataforma, porque os resultados estão aí. Como foi falado pela Copel, nós também tivemos essa experiência, vendo alguns resultados, a gente até não acreditava, porque nós não usamos Java, usávamos PHP, JavaScript, todos esses jQuery, todos esses frameworks que são ao redor das ferramentas, e a gente realmente viu que em 2019 a gente teve que fazer uma coisa diferente para poder entregar o que era necessário, principalmente pelo começo da pandemia. Então, falando um pouco sobre esse case da Wilson, como eu comentei no começo, o nosso cliente em específico é uma rede de supermercados operando nas províncias de Ontário e Quebec, aqui no Canadá. Para esse case inicial, a gente fez o deployment dessa solução em 3 centros de distribuições, aproximadamente 270 portas, então aquelas portas onde a carreta vem encosta para pegar a mercadoria ou descarregar. Esses 3 distribution centers, ou centros de distribuição, eles suportam em torno de 265 lojas em Ontário. A informação de Quebec eu não tinha nesse momento, então eu acabei não colocando na apresentação. O contexto de termos de carretas são 600 carretas que a gente gerencia e 30 shunt drivers. Shunt drivers são motoristas que fazem a movimentação das carretas dentro do pátio. Então, eles levam do estacionamento até a porta, trazem de volta até o estacionamento, colocam em posições específicas para daí ser levadas para as lojas pelos motoristas que fazem esse trajeto na estrada. Então, esse basicamente é o contexto da conversa. Então, onde a gente fez esse deployment, só para ter uma ideia, então, foi na região de Toronto, só dando um zoom aqui para ter uma ideia melhor. A gente está falando aqui desses 3 distribution centers. Eles não são pequenos, como dá para notar ali, a gente consegue ver as carretas ao redor. Muitas dessas carretas estão dentro, principalmente no centro de distribuição número 3, porque como aqui chega a ser muito frio no inverno, muitas dessas portas são indoors, na verdade, para poder fazer essa carga e descarga de uma forma funcional e sem o risco de congelamento, por enquanto essas ações estão sendo feitas. O desafio que nós tínhamos na época, principalmente pelo aumento de volume pela pandemia, foi tentar entender quais são os trailers que estão no pátio no momento e qual a posição deles. No passado, a gente vai ter uma foto um pouco mais adiante, mas no passado o que eles faziam? Tinha uma pessoa que andava no pátio de carreta em carreta, anotava o número, a placa, o conteúdo dela, colocava isso no papel, fazia isso, esse processo demorava em torno de 4 a 5 horas, e daí no final eles iam para o escritório, escaneavam ou digitalizavam aquele documento, e daí compartilhavam com o time de operação. Mas como se imagina no momento que, principalmente numa operação dinâmica, depois de 4, 5 horas, provavelmente em torno de 30% do que foi coletado já não era mais válido. Também tinha a questão de comunicação com os shunt drivers, então aqueles motoristas que fazem movimentação dentro do pátio. Tipicamente, essa informação era feita por rádio, passava do pessoal do centro de distribuição para os motoristas,
mas era tudo verbal, não tinha nenhum tipo de controle ou histórico para ver o que foi falado, o que realmente foi feito e mais importante, né, analisar os dados depois para entender oportunidades de melhoria ou situações onde talvez alguma correção deveria ser feita. Então, esse era um outro item que foi nos dado para resolver na parte de TI. E finalmente, a questão de peak times, ou quais são, como esses centros eles são, obviamente, 24 horas operacionais, era importante saber, eu tenho muitos motoristas às 3 da manhã, será que eu devia mover eles mais para o começo, lá pelas 5, 6 horas da manhã, onde tem mais movimentação? Qual é a localização dos meus motoristas? E realmente a eficiência entre o pick-up e o drop-off. Basicamente pegar o trailer ou a carreta no estacionamento e levar até a porta. E a gente tinha questões onde as pessoas não sabiam onde é que estavam os motoristas, às vezes estavam perdidos, porque esses pátios são gigantes. Também tem muita questão de, eu preciso de um trailer com certas especificações, 3 eixos, porque vai ser feito um carregamento de água que é muito pesado, um tamanho específico, uma porta que abre de baixo para cima, ao invés de um lado para o outro. Então, tudo isso fazia com que se perdesse muito tempo, e tempo que a gente não podia mais perder devido ao aumento da necessidade de entrega, principalmente na questão da pandemia. Então, na verdade, a gente começou em 2019, no começo de 2019, com uma ferramenta que a gente estava usando o LampStack, na verdade era o Linux, Apache, MySQL e PHP, e essa entrega foi feita lá pelo meados de 2019, mas assim que a gente entregou, estava sendo feito tudo o que foi inicialmente requisitado pelos usuários, ou pelo cliente nesse caso. Lembrando que nós não somos uma empresa de tecnologia. A gente, na época, contratou a DataInfo para nos ajudar, e o nosso time de tecnologia também é realmente limitado, porque esse não é o nosso core business. Então, a gente fez essa entrega e do primeiro dia que foi entregue, os usuários começaram a perguntar, mas eu consigo exportar isso para Excel? Não, a gente vai ter que fazer um chamado para o pessoal alterar. Eu consigo ter um gráfico para entender como esses dados são de uma forma visual? Não vai poder ser feito. Posso ordenar por essa coluna? Não vai poder ser feito. Então, a gente viu que, realmente, apesar de a gente conseguir entregar o que foi inicialmente pedido, é natural de os usuários, uma vez que eles veem a solução, pedirem novas alterações. Então, a gente também notou que, como era um sistema crítico, a questão da manutenção era muito alta também, porque o risco de erro era muito alto, e toda vez que a gente tinha que fazer um update, tinha que trazer o sistema todo offline, fazer as alterações, daí validar e novamente trazer ele online novamente, trazia muito risco ao negócio e começou a não ser mais interessante manter esse tipo de framework para essa solução que era numa situação crítica de negócio. A gente também começou a ter problemas de performance, obviamente estamos falando de milhares, se não milhões de registros, principalmente na parte de telematics, onde a gente controla a posição do trailer a cada 5 minutos, a gente está recebendo a latitude e longitude da localização do trailer. Então, a gente realmente viu que alguma coisa teria que ser feita. E aí, então, que a gente decidiu começar a explorar o Apex. Como foi mencionado pela Karina, o que aconteceu mais para o final de 2019, quando realmente a pandemia chegou, a gente teve que realmente decidir de mudar a tecnologia. A gente explorou alguns frameworks diferentes, mas o que realmente a gente começou a fazer foi usar o Free Tier, o Always Free modo do OCI, que é o Oracle Cloud, para começar a entender como o Apex e no nosso caso, Autonomous Database, que é o ADB que nós utilizamos, poderia nos ajudar a diminuir custos, entregar mais rápido e, ao mesmo tempo, minimizar o downtime com os usuários. Então, usando basicamente com custo zero, em 2 ou 3 dias, conseguimos criar um protótipo que basicamente fazia as mesmas funções daquela ferramenta que estava em produção, que demorou em torno de 6 meses para ser desenvolvido. E daí mostramos para os nossos usuários, obviamente adoraram, principalmente na questão de relatórios. Mas não somente relatórios, mas principalmente na questão de relatórios. Por quê? Porque ali, built-in, eles já teriam toda a questão de agrupamento, ordenação, visualização em gráficos, integração com e-mails.
e tudo mais. Então, tudo isso veio de forma sem nós termos que escrever uma linha de código para isso estar funcionando. E aqui nós estamos falando de, novamente, uma grande quantidade de registros. O benefício a mais que o Apex também nos trouxe foi a questão da responsividade dessas telas. Então, sem nenhum código a mais, nós poderíamos ter a nossa solução sendo rodada em tablets, em smartphones, em dashboards, em televisões na área de operação ou em computadores convencionais. Então, isso foi um grande avanço para nós, principalmente que o nosso ambiente era tão dinâmico e que era tanto utilizado pela questão do centro de distribuição quanto para os motoristas usando o Smart Device. Então, fizemos esse protótipo, os usuários adoraram. Foram 2 meses de desenvolvimento e testes até a gente fazer esse deployment no Autonomous Database, OCI. E na época, a versão que a gente estava usando era a 20.1. Desde lá, estamos utilizando e adicionando mais recursos ao ambiente. Na verdade, o legal do Apex também é que ele te habilita a fazer um ecossistema de aplicações. Então, nós temos em torno de 20 aplicações que compartilham a questão de autenticação e autorização, mas para áreas diferentes do negócio. Então, a questão de controle de docs, a questão de documentação, a questão de pagamento dos motoristas, tudo isso agora está sendo feito com Apex. E para nós também o grande diferencial foi que o nosso back-end, a Wilson Trucklines, já usa o Oracle Database desde no começo de 2000. Então, tinha muito código e muitas regras de negócio que já estavam no banco de dados que o Apex naturalmente consegue acessar e utilizar sem problema nenhum. Então, entre ter que reescrever todo esse código de store procedures, por exemplo, e reutilizá-los, obviamente a decisão foi muito fácil de reutilizá-los usando o Apex. Agora, eu tenho algumas imagens aqui sobre o antes e depois da solução, só para ter um visual de como o sistema nos ajudou a otimizar o processo de gerenciamento. Então, esse é o antes, né? Esse é o papel onde o operador andava de carreta em carreta. No lado esquerdo ali, a gente pode ver o número dela. Na próxima coluna, qual que é o conteúdo e se o reefer, que é a parte de refrigeração, está rodando ou não. Uma vez que isso era coletado, isso era enviado para a parte de operação, e daí o pessoal de operação escrevia em cima do que foi escrito pela pessoa que andou pelo pátio, dizendo que não, aquela informação já não é mais certa, essa é a nova informação. Então, realmente, um processo que, a primeira vez que eu vi esse papel, quase me deu um pouco de dor de cabeça, porque imaginando quanto tempo era perdido para tentar gerenciar esse posicionamento desses trailers. Então, usando o Apex, a gente desenvolveu esse sistema onde, nesse caso, o José anda pelo pátio, ele faz o escaneamento do código de barra. No lado direito ali a gente consegue ver o conteúdo, então ele consegue colocar, tem várias opções de qual que é o conteúdo daquele trailer, e daí via geolocalização a gente já sabe qual que é o centro de distribuição, a gente sabe exatamente qual que é o local daquele trailer, a gente sabe qual que é a especificação daquele trailer, e ao mesmo tempo a gente entende se aquele trailer ou carreta ela está offline ou não está disponível para ser utilizado, porque talvez ela esteja com, vamos supor, uma luz queimada ou um pneu furado, ou está offline porque precisa de uma manutenção preventiva. Então, todo esse processo foi feito e otimizado, e no final, o que nós temos para o operador é nesse caso aqui, a gente chama de Interactive Report, um relatório interativo, onde do lado esquerdo aqui, é meio que uma montagem, aqui eu botei o mapa do lado direito, mas na verdade é um pop-up que mostra o mapa. Mas do lado esquerdo a gente tem agora todos os dados da coleta em tempo real de campo, qual que é o DC, o centro de distribuição, a seção, o trailer, e todas essas colunas que vocês veem ali em azul, que é o header dessas colunas, elas são filtráveis. Então, assim que você clicar, por exemplo, no section, ele vai te dar todos os valores daquela coluna que podem ser filtrados. Alguns usuários nos falaram que parece ser o Excel em esteroides. Realmente é, porque com a facilidade e o recurso de uma fonte central de dados controladas de uma forma muito mais flexível para os usuários. Então, do lado direito, como eu falei, é um mapa, cada linha dessa tem uma posição diferente, e a gente desenvolveu esse gráfico
aí para os usuários saberem exatamente onde estão as carretas e qual é que está mais perto da porta que precisa ser para carregar e descarregar. Então, obviamente, foi um ganho estratosférico. Os usuários estavam muito contentes com a rapidez de entrega. Desde o final de 2019 até agora, a gente basicamente faz deployments de melhorias a cada 2 semanas, sem nenhum downtime para os usuários. Então, muito bem recebido por todos. Nesse slide é uma apresentação do tablet Panasonic que nós usamos, que os nossos motoristas usam, para indicar qual trailer foi pego, que porta que foi feito o drop-off, e também outros controles que eles usam dentro do centro de distribuição. Então, de forma bem resumida, essa foi a solução que nós desenvolvemos de forma rápida com a ajuda da Datainfo para tornar o nosso negócio na Wilson Truck Lines mais ágil, retornando mais valor aos usuários. Sem falar em inúmeras automatizações que criamos e questões de comunicação via e-mail, de KPIs sobre performance. Então, dentro do Builder, foi mostrado ali pelo time da Copel, aquela parte gráfica, tem uma seção dentro do Workspace, onde você pode entender quais são os usuários que estão logados, qual foi a última vez que um usuário logou, quais são as queries que estão tomando muito tempo, que tem que ser analisadas. Existe um número imenso de dados onde você pode analisar, visualizar e melhorar a sua aplicação, sem mesmo ter um relatório do usuário dizendo que uma query está devagar, porque todas as informações são capturadas no banco de dados e estão disponíveis via Apex Builder. Então, agora, finalmente, em summary, eu queria finalizar só falando um pouquinho por que nós realmente gostamos do Apex e com alguns exemplos práticos de como a Trailcon, outra empresa do grupo, usa e realmente usamos e gostamos bastante. Então, essa aqui é a tela de login da Trailcon no Oracle Apex. Então, tem várias coisas nessa tela que eu gosto bastante. Número 1, e mais importante, é o Microsoft Single Sign-On. Então, muito facilmente você consegue criar um sistema de autenticação na sua aplicação Apex usando o Microsoft 365. Existem outros portais que podem ser utilizados. No nosso caso, minha preocupação sempre foi minimizar o número de senhas que os usuários precisam lembrar, principalmente pela questão de segurança. Então, com o Microsoft 365, obviamente, tem várias regras que a gente já utiliza de segurança, de tamanho e de troca a cada 2 meses, que daí foram automaticamente implementadas na nossa aplicação, porque a gente usa o Single Sign-On. Esse é o número 1. Número 2, o Global Notifications. Então, essa tela ali em cima, onde diz que a gente vai ter um update, esse é um recurso que a gente coloca lá no Builder do Apex, e essa mensagem aparece não só no login, mas também aparece em todas as telas do sistema, facilmente, sem você precisar escrever uma linha de código. Então, realmente melhorou muito a questão de comunicação com os usuários, porque no passado a gente enviava e-mail, mas muitos usuários não vê e-mail, recebe muito e-mail, não presta atenção. Então, dessa forma, não tem como passar despercebido. E número 3 é a questão das cores, né? Alguém pode falar, bom, por isso não é tão importante, mas o pessoal de marketing talvez não vai concordar. Obviamente, a marca, as cores, o tema tem que ser em alinhamento com a sua empresa. No nosso caso, a nossa cor principal é esse azul escuro. Então, usando o Theme Roller que o Apex tem, você pode ter aí selecionar cores ou ter o código hexadecimal, e ele automaticamente implementa essas cores em todas as telas do sistema. Então, realmente fácil e com um grande valor agregado à solução. A outra exemplo prático é a questão, nesse caso, novamente, é um relatório parecido com o que a gente viu lá da Wilson com o mapa. Então, aqui são algumas das opções que existem built-in, sem nenhum linha de código ser escrita mais pelo programador, onde podemos agregar valores compute. Compute basicamente é fazer uma coluna, fazer cálculos entre 2 ou mais colunas. Então, vamos supor que você tem um usuário avançado, sempre está querendo novas colunas com certos valores. Nesse caso, ele pode criar a própria coluna dele e gerar esses valores sem precisar contactar o pessoal de tecnologia. Daí tem a questão de group bys, agrupamentos, fazer pivot de dados,
questão de exportar para CSV, Excel, PDF, tudo muito facilmente. E um recurso que os nossos usuários aqui gostam muito é a questão de customizar esses relatórios da forma como eles querem. Por exemplo, tem certas telas aqui que são utilizadas por 30, 40 usuários. Obviamente, cada usuário vê a tela de uma forma diferente. Uns estão mais interessados na parte de custo, outros estão mais interessados na parte de inventário, outros mais interessados na parte de comunicação com o cliente. Então, o Apex disponibiliza essa flexibilidade onde os usuários podem customizar, remover colunas, mudar a ordem delas, mudar o agrupamento, etc. E daí salvar com o nome deles ou salvar com algum nome que faça sentido. E daí toda vez que o usuário entra novamente naquela tela, o relatório está salvo da forma como o usuário gosta de ver. Então, dessa forma, você não precisa mais ter um programador para estar fazendo essas customizações, porque os usuários podem fazer da forma como eles querem, de uma forma muito, muito fácil, muito mais fácil do que fosse um Excel. A próxima tela é a parte de mapas, né? Eu mostrei um pouquinho do outro, esse aqui é o Oracle Maps, que a gente usa via sistema. Então, nesse caso aqui, a gente está mapeando a viagem de uma carreta. Os dados em si estão vindo pelo nosso provedor de telematics. Então, toda a questão de temperatura, distância, posicionamento, endereço, etc., como pode ver nessa caixa aí, eles estão vindo de fora, mas a gente usa o REST APIs, que o Oracle Apex fornece, para acessar esse API server desse nosso fornecedor, colocar isso no nosso banco de dados e daí é facilmente apresentado na tela para os usuários. Então, facilmente a gente consegue ver isso. Do lado direito é um mini relatório onde o usuário clica naquela linha e daí o mapa se muda de acordo com aquele posicionamento ou daquele registro que foi clicado. Então, também foi um grande avanço para nós. E o melhor de tudo, a gente não teve que utilizar diferentes frameworks ou diferentes bibliotecas em JavaScript para poder criar essas features. Tudo isso que eu estou mostrando aqui são 100% disponível no Apex, que é uma coisa muito boa, porque uma vez que você faz o upgrade para a nova versão, sempre tem aquele custo, né? Aquele tempo de validação, ter certeza que não quebra nada, etc, etc. No nosso caso, a gente tem utilizado desde 2019 e nós temos atualizado quase todas as versões. Nós estamos agora no 21.2, na versão 21.2, que é a versão anterior à atual, e não tivemos que alterar nenhum tipo de código. Então, a Oracle tem feito um bom trabalho na questão de compatibilidade com versões anteriores. Finalmente, chegando aqui ao final da apresentação, a questão dos dashboards. Facilmente você pode criar dashboards ou representações dos dados, como você pode ver aqui nessa tela. Todos eles são drill down, o que significa que assim que você clicar nesses gráficos, eles apresentam um relatório, um interactive report, com os dados que estão compondo os gráficos. Então, novamente, muito facilmente construímos esses gráficos e, novamente, os usuários adoram, porque uma vez que você constrói um dashboard, a primeira pergunta que vem do usuário é o seguinte: aquele número lá, 7.279, que é ele? Então, é sempre importante saber isso, e com o drill down fica muito mais fácil entender e melhorar. E então essa era a última e finalmente a parte que eu pessoalmente adoro muito do Apex, Oracle Apex, é a comunidade global que está aí disponível para ajudar, para contribuir, e realmente existem muitos blogs ou materiais em mídias sociais que ajudam as pessoas a começarem com aplicações simples. Obviamente, uma vez que você decide a fazer uma aplicação enterprise level, você vai precisar de uma empresa como a DataInfo para ajudar a fazer a questão de arquitetura e tudo mais. Mas é realmente uma comunidade bem vibrante e que está aí 24 horas ajudando aí quem precisa, e eles estão disponíveis aí via Twitter, via YouTube, LinkedIn e outras mídias sociais. Então, é muito legal fazer parte dessa comunidade. Então, era isso, a mensagem nossa, falando que realmente a produtividade do Oracle Apex fez toda a diferença no nosso caso. No passado, com PHP e outras tecnologias, sempre a área de TI era o bottleneck, né? Chamamos, tudo parava na área de TI, porque demorava demais para a gente criar arquitetura, para fazer os testes, segurança, e Deus o livre se um programador saísse da equipe, porque daí todo aquele, se não foi bem documentado,
todo aquele conhecimento não é perdido, mas demora para uma nova pessoa entender certos modos. Então, realmente, o Oracle Apex tem nos habilitado a entregar mais, e a parte de TI não é mais o bottleneck, onde tudo para, é mais a questão do pessoal de negócio poder nos prover com informações para a gente desenvolver certas telas. E aqui a gente tem alguns programadores que é difícil, às vezes, manter eles ocupados, porque eles entregam tão rápido. É uma coisa que é bem interessante. Mas, então, é isso. Essa mensagem nossa, novamente agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês o que a gente fez, e estamos muito contentes. Obrigado a todos, e Ívia, que volta a você. Obrigada, Giovanni, obrigada. Acho que a gente fecha, né, como vocês viram aqui, o nosso objetivo de hoje, que era mostrar as experiências, né, e as vivências dentro do Oracle Apex nos negócios, né, gente? Porque no dia a dia dos nossos negócios, é como o Giovanni falou, né? A gente tem a tecnologia como meio para que a gente execute e faça com que as áreas das empresas, elas consigam entregar os seus respectivos resultados. Giovanni, tem uma pergunta para você, que foi feita aqui, que é: quais os critérios que vocês observaram, né, no caso o grupo, na hora da contratação de uma empresa como uma empresa de outsourcing, né? Como você comentou, tem a tecnologia, ela é uma ferramenta fácil, né, como você comentou, mas há necessidade às vezes de uma empresa como a DataInfo, uma empresa que atua com a parte de outsourcing. A gente gostaria de ouvir aí um pouquinho. O critério foi, número 1, a experiência de mercado, né? A DataInfo tem vários clientes privados ou governamentais. A parceria com a Oracle fez a diferença, a velocidade de entrega e a disponibilidade dessa equipe técnica para nos auxiliar. Então, tudo isso fez a diferença. E é sempre importante entender que é uma parceria, né? Então, é importante que nós, como cliente, forneçamos as informações de forma detalhada o suficiente para que a equipe técnica possa entregar o que é necessário. E o bom, uma coisa que eu até esqueci de comentar, que foi muito interessante para nós, foi reuniões com os usuários, onde os programadores estavam fazendo as alterações enquanto a gente estava se reunindo com o usuário. Todo mundo na mesma reunião, num working session, o usuário, eu gostaria daquele campo lá, 30 segundos, 45, coloca o campo, claro, como um protótipo, mas era feito. Depois a gente ia ver, claro, a questão de banco de dados e tudo mais. Mas as alterações realmente feitas live, em real time. Foi muito bom todo esse relacionamento, né, que foi feito, e a gente está contente aí com a entrega, e principalmente os usuários, porque eles não precisam mais lidar tanto com a parte de tecnologia. As nossas chamadas técnicas para alterações de sistemas baixaram em torno de 40%, uma vez que nós conseguimos usar o Oracle Apex. Então, a gente está novamente muito contente com a parceria. Muito obrigada, Giovanni. Bom, pessoal, estamos indo então para a reta final, para o encerramento aqui da nossa manhã de conteúdo, vou chamar assim, né? Essa é a proposta da Live Transforme da DataInfo. A gente vai trazer temas onde a gente consiga compartilhar aí o conhecimento, agregar nessa comunidade, onde envolve empresas, envolve aí desenvolvedores, envolve aí todo o ecossistema, para que a gente consiga aí instituir a transformação digital, que é a premissa aqui da DataInfo. Ferrari está na sala, gostaria de falar algumas palavras. Estou aqui sim, estou presente, assisti o evento. Eu acho que o evento foi tão bom e estou muito feliz aí pela troca de conhecimento aí que tivemos hoje aí, os cases da Tricom, que o Giovanni apresentou, o case da Copel, a parte da Karina, da Oracle, muito boa apresentação também, Karina, com conteúdo. O objetivo nosso era exatamente esse, fazer essa troca de informações, mostrar que existem opções de mercado que possibilitam um ganho de produtividade e uma satisfação do cliente, do usuário na ponta. Acho que isso é importante também, não é só nos satisfazer enquanto nós técnicos, mas principalmente o usuário, que vê uma entrega rápida, que vê uma entrega satisfatória, né? Então, eu queria agradecer, em nome da DataInfo, aí, a todos que participaram, que estiveram conectados conosco, vendo esse conhecimento, essa troca de informações. Agradecer ao Giovanni, agradecer toda a equipe da Copel, são várias pessoas aí, não vou citar todos, mas agradecer todo o time da Copel, aí, o cliente nosso. Agradecer ao pessoal da Oracle, a Karina, pela apresentação, pelo conteúdo aí. Outras oportunidades teremos aí para conversar novamente, levar esse assunto. Eu falo que uma missão nossa é mostrar que tem outras opções, que é possível, sim, buscar esse ganho de produtividade. Nós temos que divulgar, temos que catequizar aí todos os envolvidos no nosso ecossistema aí para que
se demonstre que sim, é possível, como eu falei anteriormente, ter esse ganho de produtividade. Então, agradecer a todos aí pela presença, que tenhamos aí outras oportunidades aí. Obrigado a todos. Eu vou reforçar, então, o agradecimento a todos, em especial ao Giovanni, ao Leonardo, ao Marcelo Calisto, a Cristiana, o Gelson, né? Por favor, passem lá os parabéns para ele, não pôde estar conosco, mas ele cooperou bastante aí com esse material, e ao Paulo. E, claro, Karina e Mônica também, e você, né, Ferrari, que também é o nosso embaixador aqui nesse tema. Nós, Data Info, aí com mais de 20 anos no mercado, esse é o nosso propósito. Nós temos mais de 5.000 projetos que a gente já entregou, já estamos aí na faixa de 700 profissionais no nosso time, mais de 340 clientes. Então, assim, ó, nós, como empresa aqui, trazendo para vocês o que a gente tem hoje de entregas, o que a gente tem como agregar nesse ecossistema. Então, a gente agradece aí a presença de cada um. Um abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima.